Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Matheus Luan. E meu nome é João Vitor Marques e esse é nosso trabalho de sistemas microprocessados. A proposta desse trabalho é desenvolver um programa de interface homem-máquina, onde lemos uma informação de um teclado matricial e escrevemos em um display de 7 segmentos. Porém, inicialmente vamos ver o funcionamento do teclado matricial. Bem, vamos utilizar aqui um teclado matricial de 4 linhas e 3 colunas, né? Então, essa aqui é a parte interna do que acontece aqui dentro, né? Então, são as 4 linhas e as 3 colunas. Pois bem, esses botões, esse primeiro botão da primeira linha, ele está ligado a esse segundo botão e a esse terceiro, como vocês podem ver, né? E também esse botão está correspondente às primeiros botões dessa mesma coluna. Então, o que vai acontecer? Quando o microcontrolador, ele vai ficar setando um em um para comparar qual botão ele vai ser pressionado. Pois bem, vamos pegar aqui o exemplo dessa primeira linha. A partir desse momento, o microcontrolador está enviando o número 1 para essa primeira linha. Agora, cabe saber se o usuário, se ele pressionou algum botão aqui. Caso ele pressionou algum botão, o microcontrolador já sabe que está na primeira linha. Agora só precisa saber agora em qual coluna ele está pressionado. Ou vai ser na primeira coluna, ou na segunda coluna, ou na terceira coluna, não é mesmo? Caso o usuário, nesse momento, ele não pressionou nada, ele vai e manda para a segunda linha. Então ele vai verificar se uma dessas linhas o usuário pressionou algum botão. Como sempre, o microcontrolador sabe que está na primeira linha, agora ele só está verificando a coluna. Então, nesse caso, ele apertou a segunda coluna. Então, essa informação aqui da coluna vai ser enviado novamente para o microcontrolador. E a partir desse lá no microcontrolador, através do software que fizemos, né, ele vai mostrar o número correspondente lá no display de 7 segmentos, que é esse caso aqui, né? Como eu disse, essa aqui é a parte interna do teclado matricial. Então, como aqui está na segunda linha, na segunda coluna, nesse caso aqui, no teclado matricial, é o número 5. Então, o microcontrolador setar a segunda linha e vai verificar se o usuário pressionou algum botão. No caso aqui, o número 5. Então, esse número 5 vai ser mandado para o microcontrolador e a segunda coluna. Então, ele sabe que a segunda linha, a segunda coluna, corresponde ao número 5 e vai mostrar lá no display de 7 segmentos. Pois bem, partindo desse pressuposto, fizemos a nossa linha de código. Usamos aqui para essa simulação, usamos o EDSIM, né, porque é uma plataforma que tanto podemos escrever a linha de código em Assembler e quanto também podemos simular, né? Então, espera-se o quê? Que quando o usuário ele pressionar uma dessas teclas aqui, isso desse teclado matricial, que como vocês podem ver é igual aqui, não é mesmo? A gente espera que quando a pessoa pressionar esse número que o usuário pressionou, apareça aqui nesse LED aqui de 7 segmentos. Partindo então para a linha de código, partimos aqui para a linha de código e começamos no org, que está apontando para o 00 hexa, né? E depois partimos para a label início. A label início está falando que a gente está limpando o que está em A, ou seja, a gente poderia colocar um clear, mas nesse exemplo queremos só mover mesmo o número 0 para o A, para a gente limpar o que está em A. Depois agora o programa vai verificar linha por linha para ver qual coluna o usuário pressionou. Então vamos lá.
eu estou movendo esse número binário, né, para a porta P0, que é uma das portas que vai verificar as linhas. Então, ele vai mover esse número binário para P0. E depois ele vai vir em call e vai verificar qual coluna, a coluna correspondente, ver se o usuário pressionou. Então, a partir desse momento, ele vem aqui, chama a label call, a nossa funçãozinha, e ele vai verificar jump not bit, ou seja, se o usuário ele não pressionou nada, né, ele vai incrementar em A. Caso contrário, se ele pressionou algum daqueles números das colunas, ele vai para a função rest loop. Então, como exemplo lá aqui no caso do Proteus, vamos voltar lá no Proteus. Então, aqui no caso, como era a primeira linha e a primeira coluna, ele vai verificar daquela forma. Então, aqui a gente vem voltando para a linha de código, né? Então, a primeira linha e a primeira coluna, por exemplo, vai ser pressionado, então ele vai para o rest loop. Caso contrário, ele vai ficar incrementando o A. Como o A era 0, ele vai ficar incrementando de 1 em 1. Então, agora a gente vai para a função rest loop. Na função rest loop, nós inicialmente, como já foi descoberto a coluna do teclado que foi pressionada, podemos escrever no display de 7 segmentos. Nós inicialmente movemos o dptr para o que chamamos de vetor display. O dptr, o data pointer, ele vai apontar diretamente para o vetor display, inicialmente na posição 0. Como mostrado aí no vetor display, o vetor display é onde estão os respectivos valores para ativar o display de 7 segmentos da forma correta, representando o número que foi pressionado. Para isso, para encontrar o número, nós movemos o valor do acumulador, que foi incrementado pelos loops, buscando a linha e a coluna, e apontamos para a posição correta no vetor display. Após isso, movemos o valor do acumulador para o port P1, que é onde se encontra o display de 7 segmentos e onde será mostrado para o usuário. Utilizamos a função jump not bit para verificar se o botão foi pressionado ou não e podermos voltar para o loop na função início novamente. Feito isso, o programa vai começar tudo novamente, esse código. Então a gente vai vir aqui agora para a nossa simulação. Espera-se que quando o usuário pressionar uma dessas teclas apareça bem aqui nesse display de 7 segmentos. Por isso nós vamos dar um run, né? E vamos lá, o número 1 foi pressionado, apareceu aqui. Número 2, número 3, o número 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Percebam que essas duas teclas aqui nós não utilizamos nesse projeto. Então, como esperado, nós fizemos para ele limpar o nosso display aqui de 7 segmentos. Tanto que eu pressiono um deles, ele volta tudo novamente. É aqui no caso, no asterisco. Então, é isso, professor. Muito obrigado, espero que você tenha compreendido. E até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.